Você já foi tratado como invisível só por causa da sua roupa ou da sua função? E se alguém que todos ignoravam salvasse uma reunião milionária falando 7 idiomas? Essa é a história de Clara. Faxineira, discreta, sempre com os olhos baixos. Mas naquela manhã, quando o milionário gritava desesperado por ajuda, ela falou. E o mundo dela mudou com 7 palavras, em 7 línguas diferentes. Você já foi subestimado só pela aparência? Acredita que o talento muitas vezes se esconde onde ninguém olha? Então, curta este vídeo, comente sua opinião e compartilhe com quem precisa se sentir valorizado. Inscreva-se agora para não perder nenhuma história que prova que o mundo pode mudar em um segundo. O cheiro de desinfetante misturado ao aroma de café gourmet pairava no ar-condicionado do 42º andar. Clara Mendes deslizava o pano úmido sobre o mármore italiano com movimentos precisos, quase coreografados. Seus fones de ouvido discretos, quase invisíveis sob os cabelos castanhos presos em um coque simples, emitiam um murmúrio baixo que ninguém mais conseguia ouvir. Die Wirtschaftskrise hat tiefgreifende Auswirkungen auf die globalen Märkte, sussurrava a voz alemã do podcast econômico que ela acompanhava religiosamente todas as manhãs. Clara absorvia cada palavra sobre a crise financeira europeia enquanto lustrava a mesa de mogno da sala de reuniões executiva. Às 7h15 da manhã, o corredor ainda permanecia em silêncio. Ela adorava esse momento, quando o mundo corporativo ainda dormia e ela podia trabalhar em paz, alimentando secretamente sua mente inquieta com conhecimento que ninguém imaginava que ela possuía. O elevador emitiu um ping suave. Clara rapidamente baixou o volume do podcast e fingiu concentração total na limpeza. Marcos, o gerente financeiro, emergiu com seu terno impecável e expressão perpetuamente irritada. Ele passou por ela sem sequer um olhar, como se ela fosse parte da decoração, tão invisível quanto os quadros abstratos nas paredes. "Bom dia", murmurou Clara baixinho, mais por educação do que por expectativa de resposta. Silêncio. Marcos desapareceu em seu escritório, batendo a porta com força desnecessária. Clara suspirou e retomou o trabalho, aumentando novamente o volume do podcast. A discussão havia migrado para as flutuações do mercado asiático, e ela mentalmente traduzia os termos técnicos para o português, um exercício que mantinha sua mente afiada. Mais executivos começaram a chegar. Patrícia, a diretora de marketing, com seus saltos que ecoavam como metrônomos pelo corredor. Roberto, o vice-presidente, sempre falando alto ao telefone sobre negociações que ele considerava cruciais para o destino da humanidade. Cada um deles passou por Clara como se ela fosse um fantasma bem vestido de uniforme azul marinho. "Excuse me", disse uma voz feminina com sotaque americano atrás dela. Clara se virou, encontrando uma mulher elegante de meia-idade, claramente uma executiva visitante. Seus olhos azuis brilhavam com uma urgência educada. "Do you speak English?", perguntou a mulher, gesticulando delicadamente. Clara hesitou por um segundo. Não era protocolo funcionários da limpeza interagirem com visitantes importantes, mas a mulher parecia genuinamente perdida. "Yes, I do. How can I help you?", respondeu Clara com fluência perfeita, sua pronúncia impecável revelando anos de estudo. A mulher sorriu, claramente aliviada. "I'm looking for the conference room. I have a meeting with Mr. Valmont at 8. Conference room B is down the hall, 3rd door on your right. The meeting room with the glass walls and the view of the city." "Thank you so much. Your English is excellent." Clara sentiu um calor subir pelo pescoço. Elogios sobre suas habilidades linguísticas eram raros e preciosos. "Thank you. Have a good meeting." A mulher se afastou, mas não antes de lançar um olhar curioso para Clara,
como se tentasse decifrar um enigma. Era o tipo de olhar que Clara raramente recebia. Alguém realmente a vendo. Ela retomou a limpeza, mas agora o podcast alemão competia com memórias que preferia manter enterradas. Lembrou-se de quando estava do outro lado dessa equação, quando era ela quem chegava apressada para reuniões importantes, quando seu inglês impecável era uma ferramenta de trabalho, não um segredo sussurrado em corredores vazios. Professora Clara, seus alunos costumavam chamá-la, a senhora consegue fazer o francês soar como música. Ela balançou a cabeça, espantando as lembranças. Aquela vida havia acabado 3 anos atrás, quando o câncer levou seu pai, e as contas médicas consumiram todas as economias da família. Quando ela teve que escolher entre manter o emprego de professora mal remunerada ou aceitar o trabalho de faxineira que pagava o dobro e ainda oferecia vale-refeição. A escolha havia sido simples, dolorosa, mas simples. O corredor agora fervilhava de atividade. Assistentes corriam de um lado para o outro com pilhas de documentos. Telefones tocavam incessantemente e o cheiro de adrenalina corporativa começava a se misturar com o aroma de limpeza. Clara terminou de aspirar o carpete da recepção quando ouviu fragmentos de uma conversa em italiano. La presentazione deve essere perfetta, dizia um homem de terno cinza ao telefone, claramente frustrado. Non possiamo permettersi errori con questo cliente. Ela entendeu cada palavra. A apresentação tinha que ser perfeita. Eles não podiam se permitir erros com esse cliente. Clara sorriu internamente. Sua paixão por idiomas sempre a trazia pequenos momentos de alegria secreta, como espiar conversas que as pessoas assumiam que ela não compreendia. Buongiorno, disse ela baixinho quando o homem passou por ela, ainda falando italiano ao telefone. Ele parou abruptamente, olhando para ela com surpresa. Parla italiano? Um po', respondeu Clara modestamente, embora pudesse ter uma conversa fluente sobre economia italiana se necessário. O homem sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela recebera em semanas. Che bello! É raro trovare qualcuno qui que parle la mia língua. Prego! Clara respondeu, e o homem continuou seu caminho com um aceno amigável. Pequenos momentos como esse eram seu combustível. Prova de que ela ainda existia além do uniforme e do aspirador de pó. Prova de que a professora que ela havia sido ainda vivia em algum lugar dentro da faxineira que ela se tornara. Ela se moveu para o banheiro feminino, onde poderia trabalhar em paz por alguns minutos. Lá, aumentou o volume do podcast e se perdeu em uma discussão sobre política monetária francesa. Seus movimentos se tornaram mais fluidos, quase dançantes, enquanto ela limpava cada superfície com uma precisão que vinha não apenas do treinamento, mas de um orgulho profissional que ela se recusava a abandonar. Ele nettoie le sol, mais elle domine le monde avec son esprit, murmurou para si mesma em francês, parafraseando uma frase que havia lido em um livro sobre mulheres extraordinárias. Ela limpava o chão, mas dominava o mundo com a mente. A ironia não estava perdida para ela. Havia dias em que se sentia como uma espiã infiltrada no mundo corporativo, coletando informações em 7 idiomas diferentes, enquanto fingia ser apenas mais uma funcionária invisível. Outros dias, a realidade pesava como chumbo. Ela era uma faxineira de 42 anos, com 2 irmãos para sustentar e sonhos que haviam se tornado luxos que não podia pagar. Mas naquela manhã, enquanto o sol dourado de primavera filtrava através das janelas do andar executivo, Clara sentiu uma estranha energia no ar, como se algo estivesse prestes a mudar. Ela não sabia ainda que, em poucas horas, sua vida seria virada de cabeça para baixo por um homem desesperado, gritando por ajuda em um idioma que ela dominava melhor que ele. Fernando Valmont ajustou o nó da gravata italiana pela 5ª vez em 10 minutos, seus dedos traindo a ansiedade que seu rosto estoico tentava esconder.
O reflexo no espelho do banheiro executivo mostrava um homem de 34 anos no auge do sucesso. Cabelos negros perfeitamente penteados, maxilar definido, olhos castanhos que habitualmente irradiavam confiança absoluta. Mas hoje, algo diferente pulsava por trás daquele olhar. O medo disfarçado de quem tinha muito a perder. Ele voltou para seu escritório panorâmico, onde a cidade de São Paulo se estendia como um tapete de oportunidades e ameaças. Sua mesa de jacarandá estava impecavelmente organizada. Cada documento em seu lugar, cada caneta alinhada com precisão militar. Era assim que Fernando controlava seu mundo, através da ordem absoluta, da previsibilidade, do poder que vinha de sempre estar 3 passos à frente de qualquer situação. Senhor Valmont, sua secretária Marina entrou com um tablet nas mãos e uma expressão preocupada. Preciso falar com o senhor sobre a reunião das 9 horas. Fernando ergueu os olhos dos relatórios financeiros, sua voz mantendo o tom autoritário que havia desenvolvido ao longo dos anos. O que há, Marina? Os investidores chegaram? Sim, senhor. Estão todos na sala de conferências B. Mas... Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Temos um problema com o tradutor. O sangue de Fernando gelou instantaneamente. Que tipo de problema? Roberto Silva não vai conseguir vir. Teve uma emergência familiar. O filho dele sofreu um acidente na madrugada. Está no hospital. Fernando sentiu o mundo balançar sob seus pés. A reunião que ele havia planejado meticulosamente por 3 meses, que representava um investimento de 80 milhões de dólares para sua empresa, dependia completamente da comunicação fluida entre ele e 7 investidores internacionais. Franceses, alemães, italianos, espanhóis, russos, japoneses, cada um falando seu idioma nativo por uma questão de precisão nos negócios. Já tentou encontrar um substituto? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Liguei para 5 agências, senhor. É impossível encontrar alguém com o nível de qualificação necessário em tão pouco tempo. Precisaríamos de um tradutor simultâneo que dominasse pelo menos 6 idiomas. 7, Fernando corrigiu, passando a mão pelos cabelos com frustração. 7 idiomas, incluindo japonês. Marina baixou os olhos. Senhor, talvez possamos remarcar... Remarcar? Fernando se levantou bruscamente, sua cadeira de couro rangendo com o movimento. Marina, você tem ideia do que está dizendo? Esses investidores vieram de 3 continentes diferentes. O japonês cancelou 2 reuniões em Tóquio para estar aqui. Os franceses estão considerando outros projetos na América Latina. Esta é nossa única chance. Ele começou a andar de um lado para o outro, sua mente calculando opções inexistentes. Fernando havia construído seu império baseado em uma premissa simples: nunca entrar em uma situação sem ter o controle total. Agora, pela primeira vez em anos, se encontrava completamente vulnerável. Senhor, Marina tentou novamente. Eu posso explicar a situação. Talvez eles compreendam. Eles vão compreender que somos incompetentes, Fernando retrucou, sua voz carregada de amargura. Que não conseguimos nem mesmo garantir uma comunicação básica em uma reunião de 80 milhões de dólares. O interfone tocou. A voz de Carla, da recepção, ecoou pelo escritório. Senhor Valmont, os investidores estão perguntando se podem começar. Já são 9h15. Fernando fechou os olhos, sentindo o peso de sua própria arrogância. Quantas vezes ele havia desprezado pessoas por pequenos erros? Quantas vezes havia se considerado superior por estar sempre preparado? Agora, o universo estava lhe devolvendo uma lição de humildade que ele não podia pagar. Diga que começaremos em 5 minutos, respondeu, sua voz soando mais calma do que se sentia. Marina saiu, deixando-o sozinho com seus pensamentos turbulentos. Fernando se aproximou da janela, observando o movimento da cidade 42 andares abaixo.
Cada pessoa lá embaixo tinha seus próprios problemas, seus próprios desafios, mas nenhum deles estava prestes a perder o negócio da vida por causa de um tradutor ausente. Ele pensou em sua trajetória. Filho de um mecânico e uma costureira, havia construído sua fortuna através de trabalho obstinado e uma capacidade quase sobrenatural de prever tendências de mercado. Aos 25 anos, já tinha sua primeira empresa. Aos 30, havia vendido por 20 milhões. Agora, aos 34, comandava um conglomerado que movia $500 milhão anuais. Mas todo esse sucesso havia criado uma bolha ao seu redor. Uma bolha onde problemas eram resolvidos com dinheiro, onde obstáculos eram removidos com uma ligação telefônica, onde sua palavra era lei absoluta. Ele havia se tornado tão acostumado com o poder que esquecera como era se sentir verdadeiramente indefeso. Senhor, Marina voltou, sua expressão ainda mais preocupada. Os investidores estão ficando impacientes. O Sr. François está falando alguma coisa em francês que não consigo entender, mas pelo tom... Entendi. Fernando interrompeu. Vamos começar. Vou ter que improvisar. Ele enderezou os ombros, ativando mentalmente sua máscara de confiança. Havia aprendido algumas frases básicas em inglês nos cursos de MBA. Lembrava-se de um pouco de espanhol dos tempos de escola. Talvez conseguisse se comunicar o suficiente para não parecer completamente incompetente. A caminhada até a sala de conferências B nunca havia parecido tão longa. Cada passo ecoava em seus ouvidos como uma marcha fúnebre. Ele podia ouvir vozes em idiomas diferentes se misturando através da porta de vidro fosco, uma sinfonia de línguas que ele não conseguia decifrar. Fernando respirou fundo e abriu a porta. Gentlemen, ladies, good morning, começou com seu melhor inglês, que soava claramente forçado. I am Fernando Valmont, and I welcome you to... A confusão começou imediatamente. O investidor francês, um homem elegante de cabelos grisalhos, franziu a testa e disse alguma coisa em francês rápido demais para Fernando acompanhar. A mulher alemã respondeu em alemão, gesticulando com impaciência. O russo murmurou algo que soava como uma reclamação, enquanto o japonês mantinha uma expressão educadamente neutra que, no contexto dos negócios orientais, Fernando sabia que significava profunda insatisfação. Perhaps we could... Fernando tentou novamente, sentindo o suor formar pequenas gotas em sua testa. Maybe someone speaks English? O italiano, um homem baixo e robusto, respondeu em inglês carregado de sotaque. Signor Valmont, we came here because your company promised professional presentation. Where is translator? A pergunta caiu como uma bomba sobre a mesa. Fernando sentiu seu mundo desmoronar, palavra por palavra. Ele tinha milhões no banco. Tinha poder para abrir ou fechar negócios que afetavam milhares de pessoas. Mas naquele momento se sentia menor que uma criança perdida. There was an emergency... Começou a explicar, mas suas palavras foram interrompidas por um murmúrio crescente de irritação multilingüe. O francês falou rapidamente com a alemã, que respondeu em seu idioma nativo. O russo disse algo que soava definitivamente como uma reclamação ao japonês, que apenas balançou a cabeça com a cortesia gelada dos homens de negócios orientais quando estão profundamente desrespeitados. Fernando percebeu que estava perdendo não apenas a reunião, mas potencialmente sua reputação internacional. Histórias como essa se espalhavam rapidamente no mundo dos negócios globais. Em uma semana, seria conhecido como o CEO brasileiro que não conseguiu garantir nem mesmo um tradutor para uma reunião de $80 milhões. Signore, o italiano se levantou. Perhaps we should reschedule when you have proper... Como se disse... Preparazione?
Os outros investidores começaram a se levantar também, suas expressões variando entre irritação e decepção educada. Fernando sentiu o pânico verdadeiro pela primeira vez em anos. Não o nervosismo calculado dos negócios, mas o terror primordial de ver tudo pelo que havia trabalhado escorrendo por entre seus dedos. Ele tinha milhões, mas não tinha uma ponte com o mundo. O desespero começou a tomar conta de Fernando como uma onda gelada subindo pela sua espinha. Ele observou os investidores se levantando um por um, seus rostos expressando graus variados de frustração e desapontamento profissional. O som das cadeiras sendo empurradas para trás ecoava na sala de conferências como pequenos trovões anunciando a tempestade que estava por vir. "Wait, please." Fernando levantou as mãos, tentando conter o êxodo iminente. "Give me just 5 minutes. I can fix this." O francês, Monsieur Dubois, disse algo rapidamente para seus colegas em francês, suas palavras soando como chicotadas no ar. A alemã, Frau Weber, respondeu em alemão com um tom que dispensava tradução. Sua paciência havia chegado ao fim. O russo, Petrov, murmurou algo que claramente não eram bênçãos, enquanto tamborilava os dedos grossos sobre a mesa de mogno. 5 minutes, repetiu Fernando, sua voz ganhando uma urgência que ele nunca havia permitido que transparecesse em reuniões anteriores. "I promise, I will solve this." O japonês, Sr. Yamamoto, mantinha sua expressão impassível, mas Fernando conhecia o suficiente da cultura oriental para saber que essa calma exterior mascarava uma profunda ofensa. No mundo dos negócios japonês, a preparação inadequada era considerada uma forma de desrespeito quase imperdoável. 5 minuti, o italiano murmurou, consultando seu relógio Rolex. "Ma poi, basta." Fernando saiu da sala de conferências como um homem possuído, sua mente correndo em círculos desesperados. O corredor, que normalmente lhe dava uma sensação de poder e controle, agora parecia um labirinto sem saída. Ele podia sentir os olhares curiosos dos funcionários que passavam. Todos sabiam que algo estava terrivelmente errado com o todo-poderoso Fernando Valmont. Ele praticamente correu até a recepção, onde Carla digitava placidamente em seu computador, alheia ao drama que se desenrolava nos andares superiores. "Carla", Fernando disse, tentando manter a voz firme, "preciso que você me ajude. É uma emergência." A jovem recepcionista ergueu os olhos, surpresa com a intensidade na voz de seu chefe. "Claro, Sr. Valmont. O que precisa?" "Você fala algum idioma além do português? Inglês? Espanhol? Qualquer coisa?" Carla corou, claramente constrangida. Eu falo um pouquinho de inglês, senhor, mas não muito bem. Fiz curso no CNA, mas... Não importa." Fernando interrompeu, já percebendo que o pouquinho de inglês da recepcionista não seria suficiente para negociar 80 milhões de dólares. "E os outros funcionários? Alguém do andar fala idiomas?" "Bem, tem o pessoal do jurídico que fala inglês, mas eles estão todos em audiência no tribunal hoje. E a Patrícia da marketing fala um pouco de francês, mas ela viajou para o Rio ontem." Fernando sentiu suas esperanças desmoronarem uma por uma. Cada sugestão de Carla era seguida por um "mas" que tornava a solução impossível. Ele olhou ao redor desesperadamente, como se esperasse que um tradutor profissional materializasse magicamente no lobby de mármore. "Senhor Valmont", Carla continuou hesitante, "eu posso tentar ligar para mais agências de tradução? Talvez alguém tenha um cancelamento." "Não há tempo", Fernando murmurou, passando as mãos pelos cabelos perfeitamente penteados, deixando-os desalinhados pela primeira vez em anos. "Eles já estão se levantando para sair." Foi nesse momento que ele ouviu vozes vindas do corredor lateral, onde ficavam os banheiros e a sala de equipamentos de limpeza. 2 mulheres conversavam, mas havia algo diferente em sua conversa.
Uma delas estava falando em francês. Fernando aguçou os ouvidos, tentando captar as palavras. Sim, definitivamente era francês. E não apenas algumas palavras esparsas, mas uma conversa fluente sobre economia, política monetária. Ele seguiu o som das vozes, seus passos se tornando mais rápidos a cada segundo. Virou a esquina e viu duas mulheres de uniforme azul marinho, funcionárias da limpeza, conversando animadamente. Uma delas era mais velha, com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo, e falava em francês com sotaque claramente brasileiro. A outra era a mulher que ele havia visto diversas vezes pelos corredores, sempre com a cabeça baixa, sempre invisível. Cabelos castanhos, olhos inteligentes que ela mantinha cuidadosamente escondidos, movimentos eficientes e discretos. Mas agora, respondendo em francês perfeito, ela parecia completamente diferente. Excusez-moi, Fernando interrompeu, sua voz saindo mais alta do que pretendia. As duas mulheres se viraram, claramente surpreendidas. A mais velha pareceu quase entrar em pânico ao ver o CEO da empresa aproximando-se, mas a mais nova, Clara, ele lembrou vagamente de ter visto o nome em algum relatório. Manteve-se calma, apenas baixando ligeiramente os olhos em uma postura respeitosa. Você fala francês? Fernando perguntou diretamente para Clara, dispensando qualquer protocolo social. Um pouco, senhor, Clara respondeu modestamente, sua voz baixa e controlada. Um pouco? Fernando repetiu, sua esperança começando a ressurgir. Eu acabei de ouvir você conversando fluentemente em francês sobre política monetária europeia. Clara hesitou, claramente desconfortável com a atenção. Eu gosto de escutar podcasts enquanto trabalho, senhor. Ajuda a passar o tempo. Que outros idiomas você fala? Fernando pressionou, sua urgência fazendo com que as palavras saíssem atropeladas. Senhor, eu não quero atrapalhar seu trabalho. Clara começou a se afastar, mas Fernando deu um passo à frente. Por favor, ele disse, e havia uma genuína súplica em sua voz, algo que Clara nunca havia ouvido de um executivo antes. Preciso da sua ajuda. É uma emergência. Clara olhou para sua colega, que estava claramente em estado de choque ao ver o CEO da empresa conversando com funcionárias da limpeza. Ela então olhou de volta para Fernando, estudando sua expressão desesperada. Eu falo alguns idiomas, admitiu finalmente. Francês, inglês, espanhol, alemão, italiano. Alemão? Fernando interrompeu, seus olhos se arregalando. Você fala alemão? Sim, senhor. E também russo e um pouco de japonês básico. Fernando ficou em silêncio por um momento, processando o que acabara de ouvir. 7 idiomas. A faxineira que ele passava todos os dias, sem nem mesmo reconhecer, falava 7 idiomas fluentemente. Quanto tempo você tem? Ele perguntou abruptamente. Senhor? Quanto tempo você tem agora? Pode vir comigo? Clara olhou novamente para sua colega, que fez um gesto urgente com a cabeça, claramente indicando que ela deveria fazer o que o chefe estava pedindo. Eu posso, senhor, mas não entendo. Tenho uma reunião com investidores internacionais. Meu tradutor não veio. Preciso de alguém que fale francês, alemão, italiano, espanhol, russo e japonês. Clara sentiu o mundo girar ligeiramente. Senhor, eu sou apenas uma faxineira. Não tenho experiência com... Você fala os idiomas ou não fala? Falo, mas... Então você tem mais qualificação do que qualquer outra pessoa neste prédio neste momento. Fernando começou a andar rapidamente de volta para o corredor principal, fazendo sinal para Clara segui-lo. Ela hesitou por um segundo, olhando para o balde e os equipamentos de limpeza que havia deixado para trás. Deixe isso, Fernando disse, notando sua hesitação. Preciso de você agora.
Enquanto caminhavam rapidamente pelo corredor, Fernando tentou se preparar mentalmente para o que estava prestes a fazer. Ele estava levando uma faxineira para uma reunião de 80 milhões de dólares. Se seus investidores descobrissem, se a história se espalhasse pelos círculos empresariais. Mas ele não tinha escolha. E algo na maneira como Clara havia falado francês, com uma pronúncia perfeita e vocabulário sofisticado, lhe dizia que havia muito mais nesta mulher do que aparentava. Eles chegaram à porta da sala de conferências. Fernando podia ver através do vidro fosco que os investidores ainda estavam lá, mas vários já tinham suas pastas fechadas e celulares nas mãos, sinais claros de que estavam prestes a partir. Escute, Fernando disse, virando-se para Clara. Só preciso que você traduza o que eu disser e o que eles responderem. Não precisa se preocupar com nada além disso. Clara assentiu, mas ele podia ver a ansiedade em seus olhos. Senhor, e se eu cometer algum erro? Você não vai cometer, Fernando respondeu com uma confiança que não sabia se sentia. Você fala melhor esses idiomas do que eu falo português. Ele colocou a mão na maçaneta da porta e então parou. Qual é o seu nome completo? Clara Mendes, senhor. Clara, ele repetiu, e pela primeira vez em sua vida disse o nome de uma funcionária da limpeza. Obrigado. Fernando abriu a porta e entrou na sala, seguido por Clara. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os investidores olharam da figura imponente de Fernando para a mulher de uniforme azul marinho ao seu lado, suas expressões variando entre confusão e incredulidade. Gentlemen, ladies, Fernando começou, sua voz recuperando parte de sua autoridade habitual. I apologize for the delay. This is Clara Mendes. She will be assisting us with translation today. O francês arqueou uma sobrancelha e disse algo rápido em francês para seus colegas. Clara endireitou os ombros, respirou fundo e então falou. Bonjour, messieurs, dames. Sua voz clara e confiante ecoou pela sala. Je suis Clara Mendes. Je vous prie de m'excuser pour le retard. J'espère pouvoir vous aider aujourd'hui. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais o silêncio da frustração, mas da surpresa. Os investidores se entreolharam, claramente impressionados com a fluência perfeita de Clara. A voz que calou o andar veio de quem ninguém via. O silêncio na sala de conferências durou apenas alguns segundos, mas para Fernando pareceram eternos. Ele observou as expressões dos investidores se transformarem gradualmente de irritação para curiosidade e, finalmente, para algo que poderia ser descrito como interesse genuíno. Clara permanecia ao seu lado, sua postura ereta e profissional, uma transformação completa da mulher discreta que ele havia visto pelos corredores durante anos. Monsieur Dubois foi o primeiro a quebrar o silêncio. Votre français est impeccable, mademoiselle, elle disse, sorriso surpreso se formando em seus lábios. Où avez-vous appris à parler si bien? Clara respondeu sem hesitação, sua voz ganhando confiança a cada palavra. Merci beaucoup, monsieur. J'ai étudié la littérature française à l'université et j'ai vécu quelques mois à Lyon quand j'étais plus jeune. Fernando sentiu uma onda de alívio misturada com espanto. Ela não apenas falava francês fluentemente, mas havia estudado literatura francesa na universidade. Vivido em Lyon, quem era essa mulher? Frau Weber, a investidora alemã, decidiu testar as habilidades de Clara. Können Sie auch Deutsch sprechen? Perguntou com tom ligeiramente cético. Selbstverständlich, Clara respondeu imediatamente. Ich spreche fließend Deutsch. Wenn Sie möchten, können wir die gesamte Präsentation auf Deutsch führen. A expressão de Frau Weber mudou completamente. Ela se virou para seus colegas e murmurou em alemão. Sie spricht besser Deutsch als manche Deutsche, die ich kenne. O russo Petrov não conseguiu resistir ao teste também.
A vy govorite po-ruski? Perguntou com um sorriso malicioso. Konechna govorю. Clara respondeu com uma pronúncia que fez Petrov arregalar os olhos. Я изучала русскую литературу и могу обсуждать экономические вопросы на любом уровне сложности. Невероятно! Petrov exclamou, batendo palmas. Onde você aprendeu russo assim? Sempre tive fascínio pela cultura russa. Clara respondeu em português, traduzindo simultaneamente para o russo. Dostoiévski em língua original é uma experiência transformadora. Fernando observava essa demonstração linguística em estado de choque. A mulher que ele havia ignorado completamente durante anos não apenas falava 7 idiomas, mas falava todos eles com uma sofisticação cultural que ele, com toda sua educação cara, não possuía. O italiano, signore Benedetti, riu alto. Devo ammettere che sono impressionato. Parliamo un po' in italiano? Con molto piacere. Clara sorriu pela primeira vez, desde que entrara na sala. Ho sempre amato la musicalità della lingua italiana. È come una sinfonia quando viene parlata correttamente. Perfetto! Benedetti esclamou. Questa donna è un tesoro! O espanhol, senhor Rodrigues, não queria ficar de fora. E espanhol? Também domina el castellano? Por supuesto, Clara respondeu como sotaque perfeito de Madrid. El español fue mi primer idioma extranjero. Lo estudié durante 10 años. Finalmente, senhor Yamamoto, que havia permanecido em silêncio durante todo esse intercâmbio linguístico, falou suavemente em japonês. Ri ben yu mohwase masuka? Clara hesitou por apenas um momento antes de responder. Hai, shao shirunasemasu. Wanbi de wa arimasenga, business no kai wa dekimasu. Yamamoto sorriu, uma expressão rara e preciosa no rosto do empresário japonês. Muito impressionante, ele disse em português com seu sotaque carregado. Sua pronúncia é excelente. Fernando sentiu como se estivesse assistindo a um espetáculo de mágica. Em menos de 5 minutos, Clara havia transformado completamente a atmosfera da reunião. Os investidores, que momentos antes estavam prontos para partir indignados, agora se acomodavam em suas cadeiras com renovado interesse. Well, disse Fernando, encontrando sua voz novamente. Shall we begin the presentation? O que se seguiu foi a reunião mais fluida e bem-sucedida que Fernando já havia conduzido. Clara traduzia não apenas as palavras, mas capturava as nuances culturais de cada idioma. Quando ele explicava conceitos financeiros complexos, ela os transmitia com precisão técnica perfeita. Quando fazia piadas para quebrar a tensão, ela as adaptava para o humor de cada cultura. Mas mais impressionante ainda era como ela começou a antecipar as necessidades da comunicação. Quando Dubois franzou a testa durante uma explicação sobre projeções de mercado, Clara automaticamente forneceu contexto adicional em francês sobre o sistema bancário brasileiro. Quando Frau Weber pareceu confusa sobre regulamentações locais, Clara explicou, em alemão, as especificidades da legislação brasileira. Como ela sabe tudo isso? Fernando pensou, observando Clara navegar eficientemente entre explicações de política monetária em russo para Petrov e esclarecimentos sobre cultura empresarial japonesa para Yamamoto. Durante uma pausa, quando os investidores estavam examinando documentos, Fernando se inclinou para Clara. Onde você aprendeu sobre finanças internacionais? Clara baixou a voz. Eu era professora universitária de línguas, senhor. Especializei-me em comunicação intercultural para negócios. Sempre me interessei pela intersecção entre idiomas e economia global. Era professora? Fernando repetiu, processando essa informação. O que aconteceu? A vida aconteceu. Clara respondeu simplesmente, mas havia uma profundidade de dor em sua voz que fez Fernando querer saber mais. A reunião continuou por mais 2 horas. Clara traduziu propostas, esclareceu dúvidas, mediou mal-entendidos culturais e, gradualmente, Fernando percebeu que ela estava fazendo muito mais do que apenas traduzir.
Ela estava ativamente facilitando o negócio, antecipando objeções e oferecendo soluções que ele não havia pensado. Quando Petrov expressou preocupação sobre os riscos cambiais, Clara não apenas traduziu, mas sugeriu. Senhor Valmont, talvez o senhor queira mencionar o hedge cambial que sua empresa desenvolveu no ano passado. Isso poderia tranquilizar o senhor Petrov sobre a volatilidade do real. Fernando a olhou espantado. Como você sabe sobre nossa estratégia de hedge cambial? Escuto muitas conversas enquanto limpo os escritórios. Clara respondeu com um sorriso discreto. E leio os relatórios que às vezes ficam sobre as mesas. Quando a reunião finalmente terminou, os 7 investidores estavam não apenas satisfeitos, mas genuinamente entusiasmados com o projeto. Eles assinaram cartas de intenção que comprometiam 85 milhões de dólares, 5 milhões a mais do que Fernando havia esperado originalmente. Mademoiselle Clara Dubois disse enquanto se despedia: Vous êtes extraordinaire. J'espère que Monsieur Valmont sait la chance qu'il a de vous avoir dans son équipe. Grazie mille, Clara. Benedetti adicionou. Sei stata fantástica. Cada investidor fez questão de cumprimentar Clara pessoalmente, alguns até pedindo seus cartões de visita, pedidos que ela educadamente declinou, explicando que era apenas funcionária da empresa. Quando a sala finalmente esvaziou, Fernando e Clara ficaram sozinhos. O silêncio era diferente agora, carregado de uma energia estranha, uma mistura de gratidão, admiração e algo mais que Fernando não conseguia identificar. Clara, ele começou, depois parou, percebendo que não sabia o que dizer. Senhor Valmont, Clara interrompeu suavemente, preciso voltar ao meu trabalho. A supervisora vai notar minha ausência. Seu trabalho? Fernando repetiu, como se a palavra tivesse perdido o sentido. Clara, você acabou de salvar um negócio de 85 milhões de dólares. Você demonstrou habilidades que a maioria dos meus executivos não possui. E você está preocupada em voltar para... Ele parou, percebendo como suas palavras soavam condescendentes. Para limpar banheiros? Clara completou calmamente. Sim, senhor, é o meu trabalho, é como eu pago minhas contas. Fernando ficou em silêncio, processando a enormidade do que havia acabado de presenciar. Clara não salvou apenas a empresa. Ela redefiniu o poder. Em 2 horas, ela havia virado de cabeça para baixo tudo o que ele pensava saber sobre talento, sobre valor, sobre quem realmente importava em sua organização. Clara, ele disse finalmente, sua voz mais suave do que ela jamais havia ouvido. Podemos conversar sobre seu futuro aqui? Clara hesitou, estudando seu rosto. Havia algo diferente na maneira como ele a olhava agora, não mais através dela, mas realmente para ela. Amanhã, ela sugeriu. Agora realmente preciso terminar meu turno. Fernando assentiu, ainda tentando processar a transformação completa de sua compreensão do mundo. Amanhã, 1ª hora. Clara se dirigiu para a porta, depois se virou. Senhor Valmont, obrigada por me dar a chance. Fazia muito tempo que eu não usava realmente meus idiomas para algo importante. Depois que ela saiu, Fernando ficou sozinho na sala de conferências, olhando para as cadeiras onde 85 milhões de dólares haviam sido garantidos pela mulher que ele havia ignorado durante anos. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentiu genuinamente humilde e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo que não conseguia explicar completamente. Uma admiração que ia muito além do profissional. A manhã seguinte chegou com uma chuva fina que embaçava as janelas do 42º andar. Fernando havia chegado ao escritório 2 horas antes do usual, incapaz de dormir depois dos eventos do dia anterior. Ele havia passado a noite toda repassando cada momento da reunião, cada palavra traduzida por Clara, cada expressão de surpresa nos rostos dos investidores.
Mas mais do que isso, ele havia ficado atormentado por uma pergunta que não conseguia tirar da cabeça. Como uma mulher com aquelas habilidades extraordinárias havia acabado limpando banheiros em sua empresa? Marina encontrou-o na sala de conferências às 7 da manhã, revisando contratos que já conhecia de cor. Senhor Valmont? Ela disse hesitante. A senhorita Clara chegou. Disse que o senhor queria falar com ela. Mande-a entrar, Fernando respondeu, fechando os documentos e tentando organizar seus pensamentos. Clara entrou, usando o mesmo uniforme azul marinho de sempre, mas Fernando percebeu que agora via detalhes que havia ignorado antes. A postura ereta que revelava a educação formal, os olhos inteligentes que observavam tudo, a maneira cuidadosa como ela escolhia suas palavras. Como ele havia sido tão cego? Bom dia, Sr. Valmont, Clara disse, mantendo uma distância respeitosa da mesa. Por favor, sente-se. Fernando gesticulou para uma das cadeiras onde, no dia anterior, investidores milionários haviam se sentado para ouvir suas propostas. Clara hesitou. Senhor, não acho apropriado... Clara, Fernando interrompeu gentilmente. Depois de ontem, acho que podemos dispensar alguns protocolos. Por favor. Ela se sentou na ponta da cadeira, claramente desconfortável com a informalidade da situação. Fernando a estudou por um momento, notando as pequenas linhas ao redor de seus olhos que falavam de preocupações e responsabilidades, a maneira como ela mantinha as mãos cuidadosamente cruzadas no colo. Preciso entender uma coisa, ele começou. Como uma professora universitária especializada em comunicação intercultural para negócios, com fluência em 7 idiomas, acabou trabalhando como faxineira. Clara baixou os olhos, uma expressão de dor cruzando brevemente seu rosto. É uma longa história, senhor. Tenho tempo, Fernando disse suavemente. E depois de ontem, sinto que devo a você pelo menos isso. Clara respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma ferida que havia cuidadosamente mantido fechada. Eu era professora na USP, começou, sua voz baixa, mas firme. Ensinava línguas estrangeiras e comunicação intercultural. Adorava meu trabalho. Havia feito mestrado em linguística aplicada. Estava começando o doutorado. Tinha planos de abrir um instituto de tradução, queria viajar pelo mundo, dar palestras. Ela parou, engolindo com dificuldade. O que aconteceu? Fernando perguntou gentilmente. Meu pai ficou doente. Câncer de pâncreas. Descobrimos quando já estava avançado. As palavras saíam devagar, cada uma carregada de dor. Era só nós 3. Eu e meus 2 irmãos mais novos. Nossa mãe havia morrido quando eu tinha 20 anos. Fernando sentiu seu peito apertar. Continue. O tratamento era caro. Muito caro, o SUS fazia o que podia, mas as melhores opções estavam na rede particular. Vendemos a casa, vendemos o carro, vendemos tudo. Eu usei minhas economias, peguei empréstimos, meu salário de professora. Ela deu um sorriso amargo. Você sabe quanto ganha um professor universitário no Brasil, Sr. Valmont? Fernando assentiu, começando a entender a magnitude do sacrifício que ela havia feito. Durante 2 anos, foi uma luta constante. Eu dava aulas de manhã, trabalhava como tradutora freelancer à tarde e à noite cuidava do meu pai. Meus irmãos ainda estavam na escola. O João tinha 16 anos, a Ana, 14. Alguém precisava manter tudo funcionando. Clara parou para limpar discretamente uma lágrima que havia começado a formar no canto do olho. Quando meu pai morreu, as dívidas eram enormes. Os cartões de crédito estavam no limite, tinha empréstimo consignado, financiamento de medicamentos. E ainda precisava sustentar meus irmãos até eles terminarem os estudos. Por que não continuou como professora? Fernando perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Tentei, mas o salário não cobria nem metade das despesas. Trabalhava como tradutora freelancer nas horas vagas, mas não conseguia clientes fixos suficientes.
Uma noite, estava navegando na internet procurando trabalhos extras quando vi um anúncio para faxineira nesta empresa. O salário era quase o dobro do que eu ganhava na universidade. Tinha vale-refeição, vale-transporte, convênio médico. Ela deu de ombros, um gesto que tentava parecer casual, mas que carregava o peso de uma decisão devastadora. A escolha foi simples, na verdade. Eu podia manter meu orgulho e ver meus irmãos passarem necessidade, ou podia fazer o que fosse necessário para garantir que eles tivessem as oportunidades que eu não tive. Fernando ficou em silêncio por um longo momento, processando a história. A mulher sentada à sua frente havia sacrificado sua carreira, sua identidade profissional, seus sonhos para cuidar da família. E havia feito isso com uma dignidade que ele não tinha certeza de que possuiria na mesma situação. "E seus irmãos?" perguntou finalmente. O rosto de Clara se iluminou pela primeira vez durante a conversa. "João está no último ano de engenharia na Poli. Ana está no segundo ano de medicina, ambos com bolsa integral. Você deve estar muito orgulhosa." "Estou." Clara sorriu genuinamente. "Eles são brilhantes, muito mais inteligentes do que eu jamais fui. E jamais souberam das dificuldades que passamos. Sempre pensaram que eu tinha escolhido este trabalho porque queria." Fernando sentiu uma onda de emoção que não esperava. "Clara, você percebe o que fez? Você sacrificou tudo para dar a eles um futuro. Qualquer irmã mais velha faria o mesmo." Clara respondeu modestamente. "Não," Fernando disse firmemente. "Nem todo mundo faria. E muito poucos fariam com a graça e dignidade que você demonstrou." Clara corou ligeiramente. "Senhor Valmont, por que nunca mencionou sua formação quando foi contratada?" "Para quê?" Clara perguntou com um sorriso triste. "Ia fazer diferença na hora de limpar banheiros? Além disso, eu temia que pensassem que eu estava acima do trabalho, que não seria confiável. Precisava deste emprego, senhor. Precisava desesperadamente." Fernando se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Pessoas correndo para seus trabalhos, cada uma carregando suas próprias histórias, seus próprios sacrifícios, suas próprias lutas silenciosas. Quantas Clara Mendes havia por aí, invisíveis aos olhos dos que tinham poder de mudar suas vidas. "Há quanto tempo trabalha aqui?" perguntou sem se virar. 3 anos e 4 meses. "E durante todo esse tempo, você ouviu conversas, leu documentos, absorveu informações sobre nossa empresa?" "Não intencionalmente, senhor. Mas, sim. É difícil não prestar atenção quando você entende de economia e finanças." Fernando se virou para ela. "Clara, ontem você não apenas traduziu. Você entendeu cada nuance de negociação, cada preocupação cultural, cada implicação financeira. Você sugeriu soluções que meus próprios consultores não haviam pensado. Por quê?" Clara hesitou. Porque fazia muito tempo que eu não me sentia útil de verdade. Desde que meu pai morreu, sinto como se estivesse apenas sobrevivendo, apenas cumprindo obrigações. Ontem, pela primeira vez em anos, senti que estava realmente contribuindo para algo importante. E como se sentiu? "Viva!" Clara respondeu imediatamente, depois corou com sua própria honestidade. "Senti-me viva de novo." Fernando voltou para a mesa e se sentou, olhando diretamente nos olhos dela. "Clara, o que eu vou propor pode parecer absurdo, considerando que nos conhecemos há apenas um dia. Senhor, quero oferecer a você o cargo de diretora de comunicação internacional da empresa." Clara piscou, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. "Senhor, eu não... O salário inicial seria 15 vezes o que você ganha agora. Você teria uma equipe própria, escritório privado, carro da empresa. Mas mais importante que isso,
Você seria responsável por todas as nossas comunicações internacionais, negociações com parceiros estrangeiros, expansão para novos mercados. Clara estava em choque total. Senhor Valmont, isso é impossível. Eu sou uma faxineira. As pessoas vão questionar, vão pensar que eu perdi a razão. Fernando sorriu. Talvez tenham razão. Mas, Clara, ontem você salvou um negócio de 85 milhões de dólares. Você impressionou investidores internacionais que já viram de tudo. Você demonstrou conhecimentos que a maioria dos meus executivos seniores não possui. Ele se inclinou para frente. Mas mais importante que tudo isso, você me ensinou algo fundamental. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com o cargo que ocupa ou a roupa que veste. Tem a ver com o caráter, com a inteligência, com a capacidade de sacrifício por algo maior que si mesmo. Clara estava lutando contra as lágrimas. Senhor, eu não sei o que dizer. Diga sim, Fernando respondeu suavemente. Diga sim e me ajude a construir uma empresa que reconhece o talento onde quer que ele esteja. Clara o olhou por um longo momento, vendo nos olhos dele uma sinceridade que ela não esperava encontrar. Ela limpava o chão com humildade, enquanto carregava diplomas no coração, e agora finalmente alguém havia notado. Sim, ela sussurrou, eu aceito. Os 3 dias que se seguiram à aceitação de Clara passaram como um furacão de mudanças. Fernando havia insistido em que ela começasse imediatamente, mas Clara pediu uma semana para organizar a transição, tanto prática quanto emocional. Ela precisava explicar para seus irmãos, para suas antigas colegas de limpeza e principalmente para si mesma que sua vida havia mudado completamente de rumo. Na manhã de segunda-feira, Clara estava parada na frente do prédio espelhado, onde havia trabalhado como faxineira durante mais de 3 anos. Mas agora, em vez do uniforme azul marinho, vestia um terno cinza elegante que havia comprado no final de semana. O primeiro terno que possuía desde seus tempos de professora. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a nova bolsa de couro, e ela respirou fundo antes de entrar no lobby. Bom dia, Clara. Carla da recepção a cumprimentou com um sorriso genuíno. Você está linda. Mal posso acreditar na sua promoção. A notícia havia se espalhado pela empresa durante o fim de semana, causando ondas de choque, especulação e, em alguns círculos, indignação. Como o CEO poderia promover uma faxineira diretamente para um cargo executivo? Que tipo de precedente isso estabelecia? Clara sorriu de volta para Carla, grata por pelo menos uma recepção calorosa. Obrigada, Carla. Ainda estou tentando processar tudo isso. O elevador subiu silenciosamente até o 42º andar, mas desta vez Clara não estava carregando equipamentos de limpeza. Desta vez, ela tinha reuniões para conduzir, estratégias para desenvolver, um futuro para construir. Fernando a esperava no que agora seria seu escritório. Uma sala espaçosa com vista panorâmica da cidade, mesa de mogno, estante de livros e até mesmo uma pequena área de reuniões. Era mais luxuoso do que qualquer ambiente em que Clara havia trabalhado, mesmo em seus dias de professora universitária. Bom dia, diretora Mendes, Fernando disse com um sorriso, enfatizando propositalmente o novo título. Ainda sou estranho, Clara admitiu, caminhando até a janela para admirar a vista. 3 dias atrás eu estava limpando estas janelas por fora. E agora você está moldando o futuro da empresa por dentro, Fernando replicou. A perspectiva muda tudo. Ele se aproximou, carregando uma pasta volumosa. Preparei um briefing completo sobre nossos parceiros internacionais atuais, projetos em andamento e oportunidades futuras. Mas antes disso, preciso ser honesto sobre algo. Clara se virou, notando uma seriedade incomum em seu tom. O que é?
Nem todos na empresa estão, digamos, entusiasmados com sua nomeação. Alguns dos executivos seniores questionaram minha decisão. Há quem diga que foi precipitada, que você não tem experiência corporativa suficiente. Clara sentiu um nó no estômago. E o que você respondeu? Que experiência corporativa pode ser ensinada, mas inteligência emocional, fluência cultural e verdadeira compreensão de comunicação internacional são dons raros, Fernando respondeu firmemente. E que qualquer pessoa que questione suas qualificações depois do que presenciaram na sexta-feira passada claramente não entende o que faz uma empresa verdadeiramente global. Mas eles têm um ponto, Clara disse calmamente. Eu não tenho experiência em gestão corporativa. Não sei como funciona a política interna, os processos, os sistemas. Por isso vamos trabalhar juntos, Fernando respondeu. Por isso você terá mentoria direta comigo durante os primeiros 6 meses. E por isso, sua primeira tarefa será algo que joga diretamente com seus pontos fortes. Ele abriu a pasta e retirou um conjunto de documentos. Temos uma oportunidade de expansão para o mercado asiático, especificamente uma joint venture com uma empresa japonesa para desenvolvimento de tecnologia limpa. O projeto vale US$ 200 milhões ao longo de 5 anos. Clara pegou os documentos, seus olhos escaneando rapidamente os números e projeções. E qual é o desafio? As negociações anteriores falharam 3 vezes devido a mal-entendidos culturais. A empresa japonesa, Yamamoto Industries, sim, do mesmo senhor Yamamoto que conheceu na semana passada, tem protocolos muito específicos para a comunicação. Nossos negociadores anteriores não conseguiram navegar essas sutilezas. Clara estudou os documentos mais cuidadosamente. Posso ver os relatórios das negociações anteriores? Fernando sorriu. Já estão na sua mesa, junto com análises culturais sobre práticas de negócios japonesas, estrutura hierárquica da Yamamoto Industries e perfis dos principais tomadores de decisão. Você realmente acredita que posso fazer isso funcionar? Clara! Fernando parou na frente da mesa dela, suas mãos apoiadas na superfície de mogno. Na sexta-feira, você transformou uma situação desesperadora em um triunfo. Você não apenas traduziu palavras, você construiu pontes entre culturas completamente diferentes. Se alguém pode fazer essa negociação funcionar, é você. Um knock suave na porta interrompeu a conversa. Marina entrou, carregando mais documentos e uma expressão ligeiramente tensa. Senhor Valmont, os diretores estão aqui para a reunião das 9 horas, ela anunciou. Perfeito. Fernando se virou para Clara. Sua primeira reunião executiva. Pronta? Clara sentiu uma onda familiar de ansiedade, mas desta vez misturada com determinação. Pronta. A sala de reuniões estava cheia quando eles entraram. 8 executivos seniores, homens e mulheres em ternos impecáveis, com décadas de experiência corporativa entre eles. Clara reconheceu alguns rostos, pessoas que haviam passado por ela durante anos sem um segundo olhar. Agora todos os olhos estavam fixos nela, alguns curiosos, outros claramente céticos. Pessoal, Fernando começou, gostaria de apresentar formalmente nossa nova diretora de comunicação internacional, Clara Mendes. Bom dia, Clara disse, sua voz firme e profissional. Estou ansiosa para trabalhar com todos vocês. Roberto, o vice-presidente que Clara havia visto muitas vezes falando alto ao telefone, foi o primeiro a falar. Clara, com todo respeito, você pode nos explicar qual experiência específica tem em gestão de equipes internacionais? A pergunta pendia no ar como um desafio. Clara podia sentir a tensão na sala, todos esperando para ver como ela se sairia sob pressão. Você está certo ao questionar isso, Roberto. Clara respondeu calmamente. Minha experiência em gestão corporativa é limitada, mas minha experiência em comunicação intercultural
Abrange 15 anos como professora universitária, 3 anos observando as operações desta empresa de uma perspectiva única e fluência em 7 idiomas que me permite entender não apenas o que nossos parceiros dizem, mas como eles pensam. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da mesa. Mais importante, tenho algo que nenhum curso de MBA pode ensinar: a humildade de saber que ainda tenho muito a aprender e a fome de provar que o talento pode vir de lugares inesperados. Patrícia, a diretora de marketing, se inclinou para a frente. Como você planeja lidar com a resistência de parceiros internacionais que podem questionar sua autoridade? Da mesma forma que vou lidar com qualquer resistência interna, Clara respondeu sem hesitar. Provando o meu valor através de resultados, não através de títulos ou aparências. Fernando observava a dinâmica com interesse crescente. Clara não estava sendo defensiva ou apologética. Estava sendo direta, honesta e confiante sem ser arrogante. Além disso, Clara continuou, acredito que nossa empresa tem uma oportunidade única de se destacar no mercado internacional justamente por valorizar pessoas pelos seus talentos reais, não por seus currículos convencionais. Isso pode ser nossa marca registrada. Marcos, o gerente financeiro que Clara lembrava de nunca ter lhe dirigido a palavra, fez uma pergunta técnica sobre flutuações cambiais. Clara respondeu com uma análise detalhada que demonstrou não apenas conhecimento teórico, mas compreensão prática de como essas flutuações afetavam diferentes mercados culturais. Gradualmente, Clara sentiu a energia da sala mudando. As perguntas se tornaram menos confrontativas e mais colaborativas. Os executivos começaram a fazer sugestões, a oferecer recursos, a discutir como suas áreas poderiam apoiar os novos projetos internacionais. Há uma coisa que gostaria de propor, Clara disse quando a reunião estava chegando ao fim. Sei que minha nomeação gerou questionamentos. Sei que alguns de vocês têm dúvidas justificáveis sobre minha capacidade de desempenhar este papel. Ela olhou diretamente para cada pessoa na mesa. Por isso, gostaria de sugerir um período de avaliação. 3 meses. Se ao final desse período eu não tiver demonstrado valor real para a empresa e para esta equipe, renunciarei voluntariamente. Um silêncio surpreso tomou conta da sala. Fernando franziu o senho. Ele não havia esperado por essa proposta. Clara, Roberto disse lentamente. Isso é muito corajoso. Não é coragem, Clara respondeu. É confiança. Confiança em mim mesma e na visão do Sr. Valmont. E também é justo. Todos vocês trabalharam anos para chegar onde estão. É razoável que queiram ver provas antes de aceitar completamente alguém que literalmente subiu 42 andares de uma vez. Patrícia sorriu pela primeira vez desde o início da reunião. Sabe de uma coisa? Acho que vou gostar de trabalhar com você. Quando a reunião terminou e todos saíram, Fernando e Clara ficaram sozinhos na sala. Por que fez aquilo? Fernando perguntou. A proposta dos 3 meses? Porque precisava fazer, Clara respondeu simplesmente. Eles precisam ver que não estou aqui apenas por favor seu, que estou disposta a já apostar em mim mesma. Fernando a estudou por um momento. Você percebe que acabou de aumentar dramaticamente a pressão sobre si mesma. Boa pressão, Clara sorriu. Faz muito tempo que não sinto pressão boa, pressão para crescer, para provar, para construir algo importante. E se der errado? Clara se dirigiu para a porta, depois se virou para olhá-lo. Então, pelo menos, terei tentado. E isso já é mais do que eu esperava ter a chance de fazer novamente. Enquanto Fernando a observava sair, percebeu que sua admiração por Clara havia evoluído para algo mais profundo. Ele viu nela não uma funcionária, mas uma missão,
Uma oportunidade de construir não apenas uma empresa melhor, mas um mundo onde o talento verdadeiro sempre encontrava seu caminho para a luz. 2 meses haviam se passado desde que Clara assumiu o cargo de diretora de comunicação internacional, e os resultados falavam por si mesmos. A negociação com a Yamamoto Industries não apenas havia sido bem-sucedida, mas resultara em um contrato de US$ 250 milhões, 25% acima das projeções iniciais. Clara havia identificado oportunidades de sinergia que os negociadores anteriores haviam perdido completamente, navegando pelas sutilezas culturais japonesas com uma graça que impressionou até mesmo o rigoroso Sr. Yamamoto. Mas não era apenas o sucesso profissional que estava transformando a dinâmica na empresa. Era a maneira como Clara trabalhava, com uma humildade genuína que inspirava lealdade, uma inteligência que comandava respeito e uma ética de trabalho que fazia Fernando questionar seus próprios padrões de excelência. Naquela quinta-feira à noite, Fernando estava em seu escritório revisando os relatórios mensais quando notou luz ainda acesa na sala de Clara. Eram quase 10 da noite e a maioria dos funcionários havia saído há horas. Ele caminhou até a porta dela e a encontrou ao telefone, falando fluentemente em mandarim, com o que claramente era um parceiro comercial em Pequim. Shide, Woli Jienin de Danyu. Dan wo Shangxin, woman kei zhao dao iga shuangfang do manhida jiejuefangan. Clara estava dizendo, suas mãos gesticulando mesmo que a pessoa do outro lado não pudesse vê-la. Fernando esperou ela terminar a ligação antes de bater na porta entreaberta. Trabalhando até tarde de novo? Perguntou entrando na sala. Clara olhou para cima, uma expressão de leve surpresa em seu rosto. Fernando, não ouvi você chegar. Desculpe, estava finalizando alguns detalhes da negociação com a empresa chinesa. Era a primeira vez que ela o havia chamado pelo nome, sem o formal Sr. Valmont. Algo havia mudado entre eles nas últimas semanas. Uma familiaridade crescente, uma confiança mútua que transcendia a relação profissional tradicional. Mandarim agora? Fernando perguntou, encostando-se na porta. Quantos idiomas você realmente fala? Clara riu, um som musical que Fernando havia começado a apreciar mais do que devia. 8, na verdade. Esqueci de mencionar o mandarim na nossa primeira conversa. Estudei durante 2 anos quando estava pesquisando mercados asiáticos para minha tese de doutorado. Claro que estudou, Fernando murmurou, balançando a cabeça com admiração. E como foi a ligação? Boa. Eles estavam preocupados com algumas cláusulas contratuais, mas consegui esclarecê-las. A diferença cultural na interpretação de compromisso versus obrigação estava causando mal-entendidos. Fernando se aproximou da mesa dela, notando os documentos espalhados, algumas anotações em 3 idiomas diferentes e uma xícara de café já fria. Clara, você está se matando de trabalhar. Quando foi a última vez que saiu deste escritório, antes das 9 da noite? Ela olhou para ele com uma expressão genuinamente confusa. Por que isso importa? Tenho muito a provar ainda. Você já provou, Fernando disse suavemente. Todo mundo na empresa sabe agora que sua promoção foi mais do que merecida. Você superou todas as expectativas. Mas ainda tenho 1 mês restante no período de avaliação, Clara retrucou. E há tanto a fazer. A expansão para o mercado europeu, as negociações com os russos, o projeto sustentável com os alemães. Fernando se sentou na cadeira em frente à mesa dela, estudando seu rosto. Havia algo na intensidade de Clara, na maneira como ela se jogava completamente no trabalho, que o preocupava e o fascinava ao mesmo tempo. Por que é tão importante para você? Perguntou. E não me diga que é apenas sobre o período de avaliação. Clara parou de organizar os documentos e olhou para ele. Por um momento, sua máscara profissional escorregou.
revelando uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Porque pela primeira vez em 3 anos, sinto que sou eu mesma novamente, disse finalmente. Quando era faxineira, uma parte de mim morria todos os dias. Não porque o trabalho fosse indigno, qualquer trabalho honesto tem sua dignidade, mas porque eu estava desperdiçando quem realmente era. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. Durante anos fingi que não me importava, que estava feliz apenas sobrevivendo, apenas cuidando dos meus irmãos. Mas a verdade é que sentia como se estivesse desaparecendo um pouco a cada dia, como se a Clara real, a professora, a linguista, a sonhadora, estivesse sendo enterrada sob uniformes e produtos de limpeza. Fernando a observou em silêncio, sentindo uma conexão emocional que ia muito além da admiração profissional. "E agora?", perguntou suavemente. "Agora, sinto que posso respirar novamente. Sinto que minha mente está viva, que estou contribuindo para algo significativo. Você me devolveu a mim mesma, Fernando." A maneira como ela disse seu nome, carregada de gratidão e algo mais, fez algo se apertar no peito dele. "Clara." Ele se levantou e caminhou até onde ela estava. "Você não me deve nada. O que você conseguiu foi por mérito próprio." Ela se virou para olhá-lo e, de repente, eles estavam muito próximos. Fernando podia ver pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos. Podia sentir o perfume sutil que ela usava, algo delicado e elegante que combinava perfeitamente com sua personalidade. "Posso te contar um segredo?", Clara disse, sua voz baixa. "Claro. Nos primeiros dias aqui, eu costumava sonhar acordada. Enquanto limpava os escritórios, imaginava como seria sentar do outro lado da mesa, participar das reuniões, contribuir com ideias. Parecia impossível, um sonho ridículo de uma faxineira pretensiosa. E agora? Agora percebo que alguns sonhos apenas esperam o momento certo para se tornarem realidade." Fernando sentiu algo se mexer dentro dele. Uma mistura de admiração, atração e algo mais profundo que ele não conseguia definir. Clara não era apenas brilhante profissionalmente. Havia uma profundidade emocional nela, uma capacidade de transformar dor em crescimento que o tocava de maneiras que ele não esperava. "Clara", ele disse, sua voz mais rouca do que pretendia, "você mudou muito mais do que apenas sua própria vida." "O que quer dizer?" "Você mudou a maneira como vejo tudo, como vejo talento, como vejo valor, como vejo as pessoas." Eles estavam ainda mais próximos agora, e Fernando podia ver sua respiração se acelerando ligeiramente. "Você me ensinou que verdadeira liderança não é sobre controlar pessoas ou situações. É sobre reconhecer o potencial onde outros veem apenas superfícies. É sobre dar oportunidades em vez de apenas ordens." Clara estava olhando diretamente em seus olhos agora, e ele podia ver algo mudando em sua expressão. "Você me ensinou 7 idiomas, Fernando continuou, ecoando as palavras que havia dito semanas antes. "Mas foi através do silêncio que aprendi o que realmente importa." "Fernando", Clara sussurrou, "você me ensinou que algumas pessoas entram em nossas vidas como funcionárias e se tornam algo muito mais importante." A tensão entre eles era palpável agora. Fernando estendeu a mão e gentilmente tocou o rosto dela, seu polegar traçando uma linha suave ao longo de sua bochecha. "Eu não queria que isso acontecesse", ele admitiu. "Não planeei me sentir assim." "Se sentir como?", Clara perguntou, embora ambos soubessem a resposta. "Como se você tivesse se tornado a pessoa mais importante na minha vida." Clara fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra alguma batalha interna. "Fernando, somos chefe e funcionária, isso complica tudo." "Só se permitirmos que complique", ele respondeu. "Clara, o que sinto por você não tem nada a ver com hierarquia corporativa. Tem a ver com admiração, com respeito, com
Amor. A palavra pairou entre eles como uma ponte que, uma vez cruzada, mudaria tudo para sempre. Você tem certeza? Clara perguntou, sua voz vulnerável. Não é apenas gratidão por eu ter salvado seus negócios. Não é apenas a novidade de descobrir quem eu realmente sou? Fernando sorriu, percebendo que mesmo em um momento tão íntimo, Clara continuava sendo analítica e cuidadosa. Clara Mendes, ele disse suavemente. Eu me apaixonei pela faxineira que ouvia podcasts em alemão enquanto limpava. Me apaixonei pela mulher que sacrificou seus sonhos pelos irmãos. Me apaixonei pela professora escondida que nunca perdeu sua paixão pelo conhecimento. Me apaixonei por todas as versões de você, porque todas elas são a mesma pessoa extraordinária. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Clara. Você realmente acha isso? Tenho certeza. Ele se inclinou mais perto e Clara não se afastou. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Um beijo que falou de admiração mútua, de respeito conquistado, de um amor que havia crescido através do reconhecimento verdadeiro de quem cada um realmente era. Quando se separaram, Fernando apoiou sua testa na dela. Sabe o que é mais incrível? Ele murmurou. O quê? Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre reconhecer a perfeição na pessoa imperfeita que está bem na sua frente. Clara riu através das lágrimas. Isso foi muito filosófico para um CEO milionário. Culpe minha professora de linguística, Fernando sorriu. Ela está me ensinando que as palavras mais importantes são aquelas que vêm do coração. Eles permaneceram abraçados na frente da janela panorâmica, observando a cidade que se estendia abaixo deles. Uma cidade cheia de pessoas com suas próprias histórias de amor, luta e transformação. E Fernando soube, com absoluta certeza, que havia encontrado não apenas uma parceira de negócios excepcionais, mas a mulher com quem queria construir um futuro. O coração dele falava milhões, mas foi o silêncio dela que o ensinou a amar. 18 meses depois, Clara estava na frente do espelho do que agora era seu escritório particular no 45º andar, um andar inteiro dedicado ao novo Instituto de Comunicação Intercultural Valmont Mendes, o projeto social que havia se tornado sua maior paixão. Ela ajustou o blazer azul marinho impecável e sorriu para seu reflexo, ainda ocasionalmente surpresa com a mulher confiante que olhava de volta. O instituto havia sido ideia dela, mas Fernando havia abraçado o projeto com tanto entusiasmo que às vezes Clara precisava lembrá-lo de que eles ainda tinham uma empresa para administrar. Juntos haviam criado algo revolucionário, um programa gratuito que ensinava idiomas e comunicação intercultural para pessoas de baixa renda, especialmente aquelas que, como Clara havia sido, possuíam potencial não reconhecido. Diretora Mendes, sua assistente Júlia, apareceu na porta. Os primeiros formandos estão chegando para a cerimônia de graduação. Clara sorriu ao ouvir o título que ainda a emocionava. Após o período de avaliação de 3 meses que ela havia passado com distinção absoluta, Fernando havia insistido em criar um novo cargo especificamente para ela, Diretora de Inovação Cultural e Comunicação Global. Era um título pomposo que basicamente significava que ela tinha liberdade total para revolucionar a maneira como a empresa se comunicava com o mundo. Obrigada, Júlia. Vou descer em 5 minutos. Clara caminhou até a janela panorâmica de seu escritório, observando o movimento da cidade. Em algum lugar lá embaixo havia outras Claras, pessoas brilhantes presas em empregos que não refletiam seu verdadeiro potencial, esperando por uma oportunidade que talvez nunca chegasse. O Instituto era a maneira dela de garantir que algumas dessas oportunidades se tornassem realidade. Seu telefone tocou. A foto de Fernando apareceu na tela.
Uma foto que ela havia tirado dele, rindo durante um piquenique no Parque Ibirapuera, longe das pressões corporativas, apenas sendo ele mesmo. Oi, amor. Ela atendeu, usando o termo de carinho que ainda a fazia sorrir. Oi, minha diretora favorita. A voz dele veio carregada de carinho e orgulho. Como você está se sentindo antes da grande cerimônia? Nervosa, Clara admitiu, e emocionada, e orgulhosa, e meio que querendo chorar. Fernando riu. É assim que sei que é importante para você. Estou estacionando agora, subo em 2 minutos. Fernando, você não precisava sair da reunião com os investidores suíços. Clara, ele interrompeu gentilmente. Esta cerimônia é mais importante do que qualquer reunião de negócios. Estamos celebrando pessoas que mudaram suas vidas através da educação. Isso vale mais do que todos os contratos do mundo. Enquanto Clara desligava o telefone, refletiu sobre como Fernando havia mudado também. O homem arrogante que havia entrado em pânico quando ficou sem tradutor havia se transformado em alguém que genuinamente se importava com o impacto social. Ou talvez, ela pensou, ele sempre tivesse tido esse lado. Apenas precisava de alguém para ajudá-lo a encontrá-lo. A porta se abriu e Fernando entrou, elegante como sempre em seu terno cinza, mas com um sorriso que era reservado apenas para ela. Como está a nossa formanda de honra? Perguntou, se aproximando para beijá-la suavemente, tentando não desabar em lágrimas antes mesmo de começar. Clara respondeu, se encostando nele. Sabe, tem uma garota na turma de hoje que me lembra muito de mim mesma. Como assim? Isabela Santos. Tem 28 anos, era diarista, mãe solteira de 2 filhos. Mas ela fala inglês, francês e espanhol fluentemente. Aprendeu sozinha assistindo filmes com legenda e ouvindo música. Quando se inscreveu no nosso programa, estava trabalhando 12 horas por dia, limpando casas para sustentar a família. Fernando escutava atentamente, conhecendo o brilho nos olhos de Clara, que aparecia sempre que ela falava sobre os alunos do instituto. E agora? Agora ela tem uma oferta de emprego como coordenadora de atendimento internacional na empresa de turismo que a contratou como estagiária. O salário é 5 vezes o que ela ganhava como diarista. E os filhos estão orgulhosos da mãe. O mais velho, de 10 anos, disse que quer ser tradutor como a mãe quando crescer. Fernando sorriu, pegando a mão de Clara. Você sabe que está mudando gerações inteiras, não é? Nós estamos mudando, Clara corrigiu. Isso só é possível porque você acreditou em uma louca que queria ensinar idiomas para pessoas que o mundo considera sem futuro. Eu acreditei em você, Fernando disse simplesmente. E você acreditou em todos eles. Eles desceram juntos para o auditório que haviam construído especificamente para eventos do Instituto. Era menor que os espaços corporativos tradicionais, mais acolhedor, com uma atmosfera que convidava à celebração genuína, em vez de formalidade empresarial. O auditório estava cheio, não apenas com os 25 formandos da primeira turma, mas com suas famílias, amigos e alguns funcionários da empresa que haviam se voluntariado como mentores. Clara viu Carla da recepção na primeira fila, acenando entusiasmadamente. Ao lado dela estava Marcos, o gerente financeiro que um dia havia passado por Clara sem nem mesmo um bom dia. Agora, um dos maiores apoiadores do Instituto. Senhoras e senhores, Fernando começou ao microfone. Quando criamos o Instituto de Comunicação Intercultural Valmont Mendes, tínhamos uma visão simples, que o talento existe em todos os lugares, mas as oportunidades não. Clara observou as faces na plateia, algumas confiantes, outras ainda carregando as marcas da incerteza e da luta, todas brilhando com a esperança de um futuro diferente. Mas a pessoa que melhor pode falar sobre essa transformação, Fernando continuou, é alguém que ela mesma viveu essa jornada, nossa diretora de inovação cultural, Clara Mendes. Os aplausos foram calorosos e sinceros.
Clara se aproximou do microfone, respirou fundo e olhou para o grupo de formandos na primeira fila. Há 2 anos, começou. Eu estava do outro lado dessa equação. Trabalhava como faxineira neste mesmo prédio, invisível para a maioria das pessoas, carregando diplomas no coração, mas limpando banheiros com as mãos. Um silêncio respeitoso tomou conta do auditório. Não digo isso para diminuir o trabalho de faxineira. Qualquer trabalho honesto tem sua dignidade. Digo porque entendo o que é sentir que seu potencial está desperdiçado, que sua mente está adormecida, que seus sonhos foram arquivados indefinidamente. Clara viu algumas pessoas na plateia limpando discretamente os olhos. Mas também aprendi algo fundamental. Nós nunca perdemos nossos talentos. Eles apenas esperam pela oportunidade certa para ressurgir. E quando essa oportunidade chega, nossa responsabilidade é estar prontos para ela. Ela olhou diretamente para Isabela Santos, que estava na primeira fila com seus 2 filhos ao lado. Isabela, Clara disse, fazendo a jovem se endireitar na cadeira. Quando você veio para a primeira aula, disse que tinha medo de não ser inteligente o suficiente. Lembra? Isabela assentiu, corando ligeiramente. Hoje, você não apenas domina 3 idiomas fluentemente, mas desenvolveu um projeto de melhoria de atendimento ao cliente que sua nova empresa vai implementar internacionalmente. Isso não é sorte. Isso é o resultado de reconhecer e nutrir o talento que sempre esteve dentro de você. Os aplausos espontâneos ecoaram pelo auditório. Para todos os formandos de hoje, Clara continuou, vocês não estão apenas recebendo certificados de conclusão de curso. Vocês estão recebendo as chaves para portas que antes pareciam permanentemente fechadas. Mas lembre-se, estas chaves só funcionam se vocês tiverem coragem de usá-las. Clara fez uma pausa, olhando para Fernando, que a observava com uma mistura de amor e admiração que ainda a fazia sentir borboletas no estômago. Há algo mais que quero compartilhar com vocês, ela disse, voltando sua atenção para a plateia. Quando comecei esta jornada, pensei que estava apenas mudando minha própria vida, mas aprendi que quando transformamos nossa própria realidade, criamos ondas que afetam todos ao nosso redor. Ela gesticulou para o auditório cheio. Isabela, seus filhos agora veem que sua mãe pode ser qualquer coisa que sonhar ser. Ricardo. Ela olhou para um homem de 50 anos na segunda fila. Sua esposa me disse que você voltou a sorrir depois de anos de depressão. Maria, uma mulher de 40 anos, acenou timidamente. Seus 3 filhos estão aprendendo inglês porque você os inspirou. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de várias pessoas na plateia. Vocês não mudaram apenas suas próprias vidas. Vocês mudaram o futuro de suas famílias. Vocês provaram que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é impossível demais para tentar. Clara olhou mais uma vez para Fernando, que estava claramente emocionado. E para aqueles que ainda estão na plateia, que ainda se sentem invisíveis, que ainda acham que seus sonhos são impossíveis, sua vez vai chegar. Talvez não da maneira que esperam, talvez não no tempo que gostariam, mas vai chegar. E quando chegar, estaremos aqui para apoiá-los. Os aplausos finais foram ensurdecedores. Clara viu Fernando se levantando, depois toda a plateia fazendo o mesmo. Era uma ovação de pé, não apenas para ela, mas para a ideia de que segundo atos eram possíveis, de que a dignidade humana não tinha nada a ver com títulos ou salários. Depois da cerimônia, enquanto as famílias se misturavam no coquetel, Fernando encontrou Clara na varanda do auditório, olhando para a cidade através das janelas. Sabe o que mais me impressiona em você? Ele disse, se aproximando por trás e envolvendo-a em seus braços. O quê? Que você nunca esqueceu de onde veio. Você poderia facilmente ter se acomodado em sua nova vida, esquecido das pessoas que ainda estão onde você estava. Mas não.
Você transformou sua experiência em uma missão. Clara se encostou nele, sentindo a segurança de seus braços ao redor dela. É porque sei que a diferença entre eu e eles é apenas sorte e oportunidade. Se você não tivesse entrado em pânico naquele dia, se não tivesse me ouvido falando francês, se não tivesse tido coragem de me dar uma chance... Mas eu tive. Fernando interrompeu. E você aproveitou. E agora está criando essas mesmas chances para outras pessoas. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento da cidade. Clara pensou em todas as pessoas lá embaixo que estavam lutando, sonhando, esperando por sua própria oportunidade de brilhar. Fernando? Ela disse finalmente. Sim? Obrigada. Por quê? Por ver em mim o que eu havia esquecido que existia, por me dar a chance de ser quem eu realmente sou, por me amar não apesar da minha história, mas por causa dela. Fernando a virou em seus braços para que pudesse olhar em seus olhos. Clara Mendes, ele disse solenemente, você foi invisível por tanto tempo que esqueceu seu próprio brilho, mas eu não te dei nada que já não estivesse dentro de você. Eu apenas acendi a luz. Ela sorriu, lembrando-se de uma frase que havia lido anos atrás. Não somos mais quem éramos, mas sempre fomos quem estamos nos tornando. A mulher que todos ignoravam havia se tornado a voz que mudava vidas. E a melhor parte era que essa era apenas o começo. Ela foi invisível, até o mundo aprender a enxergar com o coração.